galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar a estratégia que eu utilizei para acertar 42 questões, chegando a 750 pontos na prova de Ciências Humanas do Enem. A questão da estratégia, de como você faz para fazer a prova de Ciências Humanas, é uma coisa que muita gente me pergunta lá no Instagram, @prof.rafael, e também lá no meu curso, no Plano do Gabarito, que tem uma aula sobre isso. A estratégia que eu utilizei, eu apliquei tanto no Enem de 2021, quando eu acertei 41 questões, como no Enem Digital de 2020, que foi quando eu acertei 42 questões e cheguei a esse resultado aí de mais ou menos 753 pontos, salvo engano, que foi minha maior nota no Enem. Como você sabe, se você é um inscrito regular aqui do canal, eu sou um professor de história e óbvio que esse não é o primeiro pilar da estratégia. Eu, obviamente, domino a prova de história, lógico, né? Eu sou professor de curso pré-vestibular, de escola aqui no Rio de Janeiro, do meu curso, Plano do Gabarito, então, lógico, né? Eu sei as questões de história, mas elas não são nem perto da totalidade da prova de humanas do Enem. Na verdade, no ano passado a gente teve umas 15 questões de história e acertando 41 ainda deu umas outras, eu tenho uma certa descalculia, na verdade, mas são, eu não sei, vou botar aqui na edição quantas foram, mas são mais, quase 30 questões que eu acertei que não são da minha área do conhecimento. E aí, óbvio, né? Isso tudo vem, logicamente, com uma estratégia que eu vou dividir aqui com você nesse vídeo, sobre como é que você tem que fazer a prova de Ciências Humanas para, de fato, você conseguir um melhor rendimento nessa prova. Eu sei que muitas pessoas fazem a prova de Ciências Humanas de uma maneira fragmentada, ou seja, fazem algumas questões, depois redação, depois linguagens. Eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você faça a prova de humanas como um todo. E aí o método que eu utilizo, né, é um método que eu chamo de método das duas viradas. O que é isso, basicamente? Bom, esse é um método que vai acelerar muito. Vários alunos meus do Plano do Gabarito, eles conhecem esse método porque tem uma aula lá no curso, inclusive, em que eu aplico ele no Enem PPL de 2017. Basicamente, o que é isso? Na primeira virada que você vai fazer a prova, você vai fazer as questões que são mais fáceis. Como é que você vai identificar isso? São aquelas questões que você vai ler o texto base e de cara você vai conseguir entender e validar o gabarito. Quando você cruzar com uma questão, ou que você não conseguir entender o texto base, ou de algum conteúdo que você é muito frágil, tipo geografia, no meu caso, né, geografia física e filosofia, que são os conteúdos que eu sou mais frágil, eu normalmente pulo e marco essas questões para voltar ao final. Eu sequer faço, eu deixo elas para fazer na segunda virada. Por que eu faço isso? Porque assim eu garanto que eu vou estar com a mente fresca nas questões em que eu sou mais forte, que são as questões de história, geografia humana e, logicamente, as questões de sociologia. Sempre que você fizer isso, obviamente, quando você chegar ao final, você vai ter um número de questões que você já vai ter feito, né? Ou ter ficado entre duas opções. Quando você fizer isso, você vai fazer um negócio que a gente chama de mapa da prova. O que é o mapa da prova? Você vai pegar a folha de rascunho ali, enfim, pode pegar até o verso da prova, e você vai anotar quantas questões você tem garantidas, ou seja, quantas questões de fato você conseguiu fazer, e quantas são letra A, quantas são letra B, quantas são letra C, quantas são letra D, quantas são letra E. Na segunda virada, você vai tentar fazer as questões que você julga mais difícil. E quais são essas questões que você julga mais difícil? São justamente as questões das áreas que ou você não conhece, né, ou você tem pouco domínio de conteúdo, no meu caso, geografia física e filosofia, e como é que você identifica isso? A partir do resultado dos seus simulados. Ou, por outro lado, você vai, logicamente, também fazer as questões que você ficou em dúvida entre duas, ou ainda também, especificamente, as questões que você não conseguiu entender o texto base. Quando você chega lá do outro lado, normalmente quando eu chego do outro lado, eu chego com umas 35 questões garantidas, 36, 37. Depende muito do nível da prova, né? E aí, nessa segunda virada, como é que você vai fazer essa segunda virada? Você vai começar pelas questões que você tem mais propensão de acertar, que são as questões em que você tem, obviamente, ali, dúvida entre duas opções. Você vai reler o texto base e vai refazer essas questões. Normalmente, quando você faz essa questão, né, que você ficou em dúvida entre duas, você consegue mais uns 2 acertos, 3 acertos, chegando ali a 35, 37, 38, 39 acertos. E aí sobram as questões que você não sabe. Aqui você vai precisar ter uma certa humildade. Ah, Rafa, como assim humildade? Cara, é muito simples. Se você não sabe geografia física, se você não sabe filosofia, e se tratam de questões conteudistas, obviamente, não adianta você achar que você vai conseguir fazer, né? Se ela é uma questão que pede uma consequência, uma causa, é melhor você chutar aquela questão do que você marcar uma coisa aleatória achando que você está fazendo aquela questão. Então, nesse momento, entra a ideia, entra o ponto central, né, que é o chute. Mas vai ser um chute consciente, né, logicamente. Você vai orientar a sua marcação, né, da questão
a partir, obviamente, das opções que menos apareceram no seu bloco da prova de humanas e das que não são seguidas, né? Lógico, a menos, é claro, que seja algo muito absurdo dentro do contexto da questão, beleza? Então, se for uma opção assim que você saiba que está errada, mesmo num conteúdo que você seja muito fraco, aí você não marca. Mas procura marcar sempre as que menos apareceram e, óbvio, né, as que não estão numa sequência de mais de 2 seguidas antes ou mais de 2 seguidas depois. E você vai fazer isso, obviamente, para aumentar suas chances de acerto ao acaso. O que eu quero dizer com isso? Toda questão do Enem tem uma chance de acerto ao acaso que varia, né? Quanto mais alta ela é, mais fácil é a questão. Você deixa essas questões por último, obviamente, porque se você não sabe fazer essas questões, não adianta, né? Você não vai aprender a fazer no meio da prova. E ter a humildade de que você não sabe pode fazer com que isso te renda um acerto ao acaso nesse método de chute consciente, ao invés de você simplesmente desperdiçar essa questão. Então, na prática, quando você aplica esse método das 2 viradas, você obviamente consegue ter um apanhado da prova geral. É por isso que eu não recomendo que você fique variando entre questões. É lógico, se você faz aí essa variação já e já aplicou em vários simulados, você não vai aplicar essa estratégia. Esse vídeo ele é feito, obviamente, para quem ainda não tem uma estratégia, para quem acha que a estratégia não está funcionando. Quando os meus alunos do plano do gabarito aplicam essa estratégia das 2 viradas, seguindo a aula que tem lá no plano, em que eu faço a prova do Enem de 2017, eles conseguem relatos como esse aqui, de uma aluna que conseguiu passar dos 40 acertos fazendo a prova de humanas em menos de 1 hora. Porque é um método muito rápido, porque toda vez que você esbarra com uma questão que você não sabe, você marca aquela que você não sabe e você pula ela. E você volta ela ao final. Então, o que acontece quando você faz isso, né? Você garante que você vai fazer com a sua mente mais fresca as questões que são mais fáceis e, portanto, que valem mais no TRI. É por isso que meus alunos acabam a prova de humanas muito, 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 muito rápido. Inclusive, se você quiser conhecer essa estratégia que me levou, né, a 750 pontos e levou muitos alunos meus, esses sim que sabem geografia física, filosofia, estudaram algum tipo de conteúdo, né, para além, lógico, de história e sociologia, que é o que eu sei mais ou menos, clica aqui no primeiro link da descrição e faz a sua matrícula no plano do gabarito. Esse curso tá hoje na promoção de Black Friday com o cupom BLACK do plano, que você está vendo aqui embaixo. Só inserir lá no site que você vai ter 25% de desconto na matrícula do plano e você vai ter acesso por 2 anos a esse curso. E lá não tem só a estratégia de prova que eu usei para chegar a 750. Tem inclusive um outro pilar dessa estratégia, que é o método de resolução. Não adianta nada você ter uma estratégia de prova bem delimitada se você não tem um método de resolução. Ou seja, se dentro dessa estratégia você não faz as questões fáceis e médias da prova de ciências humanas do Enem, extraindo a ideia central do texto, e eu já ensinei isso aqui, vou deixar até um vídeo no card aqui em cima, que eu ensino a fazer isso, né? Um vídeo que é o vídeo mais hypado aqui do canal. Você está desesperado, vale a pena você ver esse vídeo. Eu ensino isso também lá no plano do gabarito. E também, por outro lado, compreender o comando e validar, isso é muito importante, o gabarito das questões a partir do texto base, ou seja, da ideia central que você extrai do texto base. Se você fizer, aplicar esse método, que é um método simples de ser aprendido, pelo menos no maior tipo de cenário, que é o que eu mostro no vídeo aqui do card, né, que são contextos acadêmicos. Eu aqui no canal não tenho nem condição de mostrar em todos os cenários, mas mostro lá no plano do gabarito, né? Se você quiser vir só se matricular aqui, em 2 dias você consegue ver todos esses cenários. Você vai conseguir, obviamente, já ampliar muito os seus acertos, mesmo que você seja um cara assim, que entrou aqui procurando uma estratégia, mas também não tem um método. Se você combinar essas 2 coisas, misturar essa estratégia com o meu método, você vai ver que, cara, você vai voar na prova de humanas do Enem. Não tem jeito, tá? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com uma estratégia bastante eficaz para você chegar aí aos 750 pontos na prova de humanos. Foi a estratégia que eu utilizei. Se você gostou dessa estratégia, deixa o seu like aí e não esquece também de conferir essa playlist aqui do lado. Cara, essa playlist tem mais de 50 vídeos com diferentes técnicas para você arrasar na prova de ciências humanas do Enem. Nesse dia 13, se você assistir essa playlist que está aparecendo aqui do lado, cara, você vai aumentar muito seus acertos, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço para vocês e tamo junto. E até amanhã, que amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Um beijo, gente.